Nessa aula, vamos falar sobre preposição. Preposição é uma das 10 classes de palavras. Conceito de preposição: é a palavra invariável que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro, pois o termo antecedente rege e o segundo termo é regido. Isto ocorre porque os termos têm uma relação de sentido e de dependência um sobre o outro. Continuando, as preposições são invariáveis, ou seja, não possuem mudanças em relação ao gênero e ao número da palavra, isto é, elas não apresentam flexões do feminino, do masculino e do plural. É necessário o uso de preposições para dar sentido à oração. Assim, a finalidade da preposição é dar sentido à oração. Classificação da preposição: essenciais e acidentais. Essenciais só desempenham o papel de preposição, não exercendo nenhuma outra função. Portanto, as preposições essenciais não assumem nenhuma outra função dentro das classes de palavras, assumem apenas a função de preposição. São elas a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz, etc. Exemplo: cuidado com o espaço entre o trem e a plataforma. Cuidado com o quê? Com o espaço entre o trem e a plataforma. Nessa oração, temos duas preposições destacadas: a preposição com e a preposição entre. Veja a oração sem as preposições: cuidado, o espaço, o trem e a plataforma. Observe que, sem as preposições, a oração ficou incompleta e perdeu o sentido. Outros exemplos: as irmãs de Maria amaram a sua roupa de dormir. Irmãs Maria, roupa, dormir. Estão conectados pela preposição de. Ele nadou com rapidez naquela competição. Nadou, rapidez. Estão conectados pela preposição com. As orações sem as preposições. Vejamos. As irmãs Maria amaram a sua roupa dormir. Ele nadou rapidez naquela competição. Observe que as orações sem as preposições ficaram incompletas e perderam os sentidos. Acidentais assumem a função de preposição dependendo do contexto. As preposições acidentais têm função provenientes de outras classes gramaticais. Portanto, as preposições acidentais assumem outras funções dentro das classes de palavras gramaticais. E, em alguns contextos, ou dependendo do contexto, assumem a função de preposição. São elas: como, conforme, segundo, exceto, mediante, senão, tirante, visto, salvo, fora, etc. Exemplo: segundo as instruções, não podemos usar esse material. Nessa oração, temos uma preposição destacada, a preposição segundo. Mas a palavra segundo pertence à classe de palavra dos numerais.
mas nessa oração, nesse contexto, está assumindo a função de preposição. Relações estabelecidas pela preposição. Assim, as preposições, de acordo com o contexto, expressam, indicam e atribuem significados de lugar, tempo, modo, causa, assunto, fim ou finalidade, instrumento, companhia, meio, matéria, posse, oposição, conteúdo, origem, destino, distância, etc. Temos aqui alguns exemplos. A coroa veio de Portugal. Quem vem, vem de algum lugar. Esse de é preposição de lugar, pois indica o lugar de onde a coroa veio, de Portugal. As dançarinas eram treinadas em roda. Em é preposição de modo, pois indica o modo ou a maneira como as dançarinas eram treinadas em roda. A casa foi limpa para a festa. Para é a preposição de finalidade, pois indica a finalidade ou o objetivo pelo qual a casa foi limpa para a festa. Com a chuva, o lago transbordou. Com é preposição de causa, pois indica a causa pela qual o lago transbordou com a chuva. Ela cortou a folha com o estilete. Com é preposição de instrumento, pois indica o instrumento com o qual a folha foi cortada, com o estilete. Agora temos preposição formada por combinação e contração. Vejamos quando a preposição é formada pelo processo de combinação. É quando juntamos uma preposição a uma outra palavra e não existe prejuízo de som, ou seja, não muda o som dessa preposição. Vamos ver nesse exemplo. Fomos ao mercado. Quem vai, vai a algum lugar. Então, a preposição ao foi formada pelo processo de combinação do a preposição mais o artigo. Então, na junção do a mais o, temos ao. E observe que não sofreu, não teve modificação de som. Neste outro exemplo aqui, aonde você vai? A preposição aonde foi formada pelo processo de combinação da preposição a mais o advérbio da palavra onde. Então, na junção de a preposição mais onde, advérbio, temos aonde. Observe que aonde não tem modificação de som. Vamos ver quando ocorre pelo processo de contração. É quando duas palavras se juntam, mas existe uma modificação no som. Vejamos aqui, nesse exemplo. Dona da conta. Quem é dona de algo. Então, a preposição da foi formada pelo processo de contração da preposição de mais a artigo. Então, na junção de mais a, temos da. Porém, observe que houve contração de letra e houve modificação de som. Nesse outro exemplo, penso nela. Quem pensa, pensa em alguém. Então, nela foi formada ou seja,
pela preposição em mais o pronome pessoal ela. Então, em mais ela, temos nela. Observe que houve também contração de letra e modificação de som. Vamos à festa. Quem vai, vai a algum lugar. Então, observe que aqui temos um A craseado, ou seja, este A com crase foi formado pelo processo de contração do A preposição mais o A artigo que acompanha o substantivo festa. Então, na junção do A preposição mais A artigo, temos o A craseado, ou seja, o A com crase. E a crase foi um assunto estudado anteriormente. Então, precisamos compreender e ficar atentos, porque as preposições, de acordo com o contexto, expressam circunstâncias e sentidos diferentes. Muito obrigado e até a próxima aula.